Bom, nós vamos conversar agora com a diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que é a Vânia Plaza Nunes. Vânia, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Uma grande alegria falar com você. E eu é que agradeço o convite para estar aqui fazendo informações e esclarecimentos à medida que vocês forem conversando comigo. Ok. Vânia, nós queríamos falar um pouco a respeito da exportação de animais, principalmente bovinos, que são exportados vivos. Eu me lembro, por exemplo, de ter visto no Porto de Santos, de ter visto, eu acho, também no Porto de Paranaguá, a exportação de animais vivos. E me lembro que alguns países do mundo, salvo engano, a Turquia, importa também esses animais vivos. Gostaria de saber assim, isso é legal? Tem lei que estabelece, tem lei que regula isso? Sim, Heródoto, tem lei brasileira, né? A gente tem uma legislação, uma normativa do Ministério da Agricultura e Pecuária que deve seguir regramentos internacionais para que isso possa ocorrer. E isso está dado já há muito tempo, né? E provavelmente, além dessa legislação, nós precisaríamos de outras regulamentações, uma vez que essa legislação tem mais de 20 anos e ela com certeza precisa ser atualizada diante do cenário, né, da mudança do que a gente vem observando durante todo o desenvolvimento, né, da área da pecuária, não só no Brasil, mas no mundo todo. Agora, Vânia, então, quer dizer, ainda assim continua ocorrendo a exportação dos animais? Ainda assim continua ocorrendo a exportação dos animais pelo seguinte, Heródoto. Existem países no mundo que são mercados que são interessantes, né, para produtores brasileiros, e nós tivemos, entre 2015 e 2016, uma mudança na legislação, por exemplo, na Austrália, né? Foi suspensa toda essa prática, foi revisto uma série de procedimentos justamente pelos riscos de acidentes que tinham acontecido e que fizeram com que eles parassem durante um bom período a exportação. E nessa época a gente tinha o que eles chamam de um excedente de produção para não cair o preço da proteína animal no país, e alguns produtores brasileiros, alguns frigoríficos brasileiros procuraram esses locais para venda desses produtos. Então a gente viu um recrudescimento de um mercado que já vinha sendo desacelerado a partir desse século na questão da exportação, e nós vimos que 2015, 2016, por conta desse cenário, o Brasil voltou a ter interesse nesse mercado, única e exclusivamente sobre o aspecto econômico e de manter, né, o valor de mercado da proteína animal no Brasil, independente da gente saber que cada vez menos as pessoas vieram tendo acesso a esse tipo de alimento, a esse tipo de produto. Então, é uma questão de mercado mundial que fez com que algumas empresas aqui no Brasil, em especial a Minerva, à época, se interessasse por ter acesso a esse mercado e passou a produzir novamente essa exportação com navios enormes, né? Navios que carregam 20, 25 mil animais, e que a gente não pode esquecer que não é só levar os animais aqui do Brasil para outros países, numa viagem que pode levar até 30 dias, mas sim todo o trabalho, né, todo o trânsito que esses animais têm que ser submetidos dos seus locais de origem, passar pelas áreas de inspeção, depois irem até o porto, aguardar todos os animais chegarem, né, nessas grandes deslocamentos para serem embarcados, transportados pelo oceano até seus países de destino. E, em geral, os países de destino para os animais vivos têm sido países onde a prática, né, do abate kosher e do abate halal são tradicionais. Então, esse tem sido o caminho, né, de uma forma assim, bem resumida, que a gente tem observado. E, embora exista uma oscilação, né, dos números de exportação de animais, a quantidade de animais exportadas todos os anos tem sido bastante elevada, existindo atualmente uma expectativa por parte dos frigoríficos brasileiros de exportar esse ano novamente um aumento, né, em relação ao que foi, por exemplo, o ano passado, né, onde a gente teve uma exportação de 195 mil cabeças registradas no órgão responsável no Ministério da Agricultura. Olha, os animais são principalmente bovinos ou outros animais também são exportados vivos?
Não, no nosso caso aqui, fundamentalmente são bovinos, tá? São animais grandes, de aproximadamente 350 a 400 quilos, que são alojados, né, em espaços bem pequenos, e a gente tem uma série de problemas ligados não só ao sofrimento, aos maus tratos, né, aos comprometimentos graves de bem-estar desses animais, mas também questões ambientais bastante importantes que não eram consideradas, né, e que não têm sido consideradas, levando a um risco bastante importante, né, e desnecessário, porque o mercado brasileiro também nos últimos 10 anos, ele cresceu em relação a termos frigoríficos que atendam os preceitos religiosos, né? É importante falar que para atendimento dos preceitos religiosos, a legislação brasileira tem um tipo de exigência e para esse tipo de prática não tem o mesmo tipo de exigência, né? O que é uma situação complexa, mas que eu acho que não cabe uma discussão por envolver práticas que vão além das questões sanitárias e além da questão de bem-estar. Diz respeito à questão religiosa, né? A uma prática que essas culturas têm em relação à forma com que esses animais, para servirem como fonte de alimentos, precisam ser abatidos, né? Então, não se cumpre o preceito mais importante, que é o da insensibilização, ou seja, o animal, antes de ser morto, ele tem que receber um processo de insensibilização. No caso dessas duas práticas, do abate halal e kosher, que tem algumas diferenças do ponto de vista cultural e religioso, os animais são sangrados vivos, ou seja, os animais morrem pela sangria. Então tem toda uma ritualística que precisa ser feita e que, na verdade, vai conduzir o animal à morte pela exsanguinação, ou seja, pela perda de sangue que esses animais sofrem. Olha, esses animais, quando são transportados, desde a fazenda até o seu destino final, até o porto final, ele não perde muito peso? Haja visto que eu suponho que ele é colocado em cima de caminhão, viaja vários dias até chegar no Porto de Santos, depois aguarda a chegada dos demais, aí o navio, como você disse, leva até 30 dias para chegar. Quer dizer, um traslado desse deve durar no mínimo uns 40 dias, ou não? É aproximadamente isso, Heródoto. É sempre variável de uma situação para outra, porque depende de vários fatores. Por exemplo, no Brasil, a gente tem alguns portos que são os portos mais importantes na exportação, que é no Pará, no estado de São Paulo e Rio Grande do Sul. Tá? Então, esses 3 portos são os mais importantes quanto ao envio desses animais. E atendem mercados distintos, né? Então, eles têm rotas de trânsito distintos. E essa demora justamente está ligado assim, qual é a origem desse animal? Esse animal vem do estado de São Paulo mesmo, esse animal vem, por exemplo, do Mato Grosso, do estado de Goiás, porque não é só o estado de São Paulo, que no caso de São Paulo, por exemplo, que é um exportador, né? A gente tem outros estados brasileiros que também fazem esse envio. Então, tudo isso vai comprometer. E, realmente, ele tem que sair da fazenda, ele é embarcado, ele vai para um entreposto, como a gente chama. Ali são avaliadas as questões sanitárias desses animais. Quando a gente fala questões sanitárias, só para as pessoas entenderem, que eu acho que é importante, eles vão avaliar se as vacinas que esses animais precisavam ter recebido por conta das exigências internacionais desses países para onde esses animais vão, foram cumpridas ou não. Então, feito uma análise amostral disso tudo, esses animais vão ser novamente embarcados, vão fazer viagens longas, né? Vai depender 500, 600, 1.000 quilômetros, vão chegar no porto, vão ser desembarcados, vão ser mantidos, né, em ambientes confinados para receber uma alteração, tanto nessa área de entreposto quanto no porto. Eles vão receber uma mudança de dieta alimentar, porque animais que estão, por exemplo, no sistema a pasto vão passar a comer uma ração, né, que é produzida, inclusive, de forma especial para esse tipo de prática, e depois eles são embarcados. Além disso, a gente tem um problema importante, né? Os animais ficam muitas horas embarcados para depois o navio poder sair. E o tempo de percurso da viagem vai depender das condições climáticas e das condições que o mar vai apresentar, que podem ser variáveis, né? Então a gente sabe que, embora exista um plano para essa viagem, ela normalmente vai demorar de 15 a 30 dias e que muitas vezes, por equívocos que ocorrem nesse planejamento, né,
a gente tem situações como aconteceu no final de 2021, 2022, na Espanha, onde milhares de animais morreram de fome por equívocos no planejamento dessa viagem. Ou seja, a todo momento, em outros países do mundo, a gente também acompanha o que vem acontecendo. Entendo. O nosso questão principal é que o Brasil é considerado hoje um dos principais exportadores de proteína animal para outros países. Vânia, muito obrigado aqui por sua participação aqui na Nova Brasil. Eu que agradeço pela oportunidade. Um bom dia a todos. Vânia Plaza Nunes, diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa do Animal. Qual é a sua avaliação sobre isso? É um caso interessantíssimo esse. Muita coisa que eu também não sabia, né? Mas qual é a sua avaliação, você que acabou de ouvir aqui a participação da Vânia Plaza Nunes?